O propósito do nosso trabalho é poder dar um suporte para que o aluno não se sinta só e o aluno possa ter acesso à palavra de Deus e àquilo que Deus pode proporcionar para a sua vida. Então, o nosso trabalho é abraçar esse aluno para que ele viva os sonhos de Deus e os propósitos de Deus aqui dentro da universidade. Uma das reuniões que acontece na capelania é a reunião de oração. Acontece toda quinta-feira e a gente se reúne às 7 horas da manhã, bem cedinho. Vários estudantes saem de casa e dos alojamentos daqui da universidade para a gente estar tendo um tempo com Deus, onde a gente canta louvores, onde a gente ora, tem uma palavra. O Lucas sempre ora pelas nossas vidas antes da gente ir para as aulas e ele tem o costume sempre de terminar as reuniões de oração um pouquinho antes, para a gente poder tomar um café junto com ele, para a gente poder ir para as nossas aulas. O interessante de ter a capelania aqui é que às vezes a gente tem um relacionamento assim, é muito fácil ter um relacionamento com as pessoas aqui no campus e às vezes com um simples convite a gente consegue levar as pessoas até a capelania. E lá, pelo fato da gente ter um bom relacionamento com o capelão, ele recebe muito bem diversos estudantes de diversos cursos, pessoas que às vezes não têm uma fé, pessoas que são ateístas, pessoas que às vezes acreditam em outras coisas, e lá o capelão, através da Bíblia, através da palavra, consegue aconselhar essas pessoas à luz da Bíblia o que a gente quer dizer aqui para esses universitários que às vezes se encontram perdidos mesmo. Uma coisa também que é importante em relação à capelania é no que se diz respeito ao exercício da fé. Eu, como estudante, sempre fui cristã, mas eu acredito que há um medo muito grande em relação das famílias em ter que deixar os seus filhos aqui num campus que é muito grande e propício às pessoas ter que se apegar a qualquer tipo de coisa, até mesmo porque estudante não só estuda, a gente tem diversas demandas aqui neste campus. Então, por muitas das vezes, os pais eles ficam com medo, às vezes, de deixar os seus filhos aqui sozinhos. Por exemplo, eu moro aqui sozinha e, às vezes, as famílias têm medo mesmo de deixar os seus filhos aqui. Às vezes, eles podem procurar a sua satisfação em outras coisas, mas a gente entende que o trabalho da capelania é fundamental para que a nossa caminhada cristã ela permaneça firme, até mesmo porque aqui a gente faz um trabalho que é coletivo. E a gente sabe que com a capelania a gente não está sozinho. Uma coisa também muito importante que a gente tem na capelania é o nosso café. O nosso café ocorre todos os dias. Nós, enquanto estudantes ruralinos, a gente entende que a gente deve ajudar uns aos outros, independente da sua fé. A gente entende esse espírito de cooperação aqui no campus. Porém, esse café, ele acolhe as pessoas através de um simples convite. Vamos tomar um café? E quando a gente percebe, a gente já está lá na capelania, às vezes com um amigo que já deixou há muito tempo de servir a Deus, de encontrar a Deus. Então é um momento importante, porque lá pessoas que não sabem que o trabalho da capelania existe aqui passam a fazer parte desse trabalho. E a gente pôde colher muitos testemunhos através disso. Então é muito importante também a participação e a colaboração das igrejas locais em relação à capelania universitária, porque esse trabalho tem rendido muitos frutos e é gratificante a gente poder ver o número de pessoas que vão às reuniões, o número de pessoas que encontram o capelão para ter aconselhamento, e eu acredito que nada do que o Lucas está fazendo aqui é em vão. Tudo que ele faz é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E isso só tem a acrescentar na minha vida enquanto estudante e na vida da comunidade ruralina também. Bom, o trabalho da capelania vai sendo exercitado dia após dia e vai se intensificando à medida que o período vai avançando. A gente recebe milhares de alunos todos os semestres aqui na universidade. E a capelania, consequentemente, recebe muitas pessoas novas. A gente tem criado estratégias, tem criado atividades para que o aluno seja acolhido e fique à vontade no nosso meio. Algumas vezes marcamos estudos bíblicos, outras vezes marcamos um café, ou algumas outras vezes momentos para oração e outras vezes também momentos de visita. Tudo isso acontece porque existe um missionário atuando aqui dentro do campus. E esse missionário atua dentro do campus graças ao apoio da igreja local.
e ao apoio de missões estaduais. Nós queremos avançar, nós queremos fazer mais pelo campus da Rural. Seja um colaborador e apoie, o trabalho de capelania universitária. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com a sua vida e da sua família. Você está no canal da Igreja Batista Memorial em Itaúna. Se é a sua primeira vez, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber todas as notificações do YouTube acerca dos nossos vídeos e lives. E curta o nosso vídeo para que outras pessoas recebam a sugestão do YouTube e possam ter acesso a palavra de Deus através das mensagens que aqui são proferidas. É muito bom saber que você estava nos aguardando, você está chegando agora. Seja bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero agradecer o seu carinho, as suas mensagens, pelo Dia do Pastor. Muito obrigado. Você que tem enviado mensagens desde a semana passada, né? Algumas pessoas confundiram aí as datas, mas o dia oficialmente é hoje, segundo domingo de junho. Muito obrigado pelo seu carinho. Aproveite também, você que é membro da nossa igreja, lembre-se que nós temos um outro pastor também, o pastor Rodrigo Queiroz. Envie mensagens para ele também, o parabenizando pela essa passagem dessa data tão importante e para que ele se sinta também abraçado por mim e por você nesse dia. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 30 ao 39. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém, queridos? Eu quero meditar contigo nesta noite sobre o seguinte tema: o Deus de Elias pode ser o teu Deus também. Abaixe sua cabeça, se você puder, e vamos conversar com Deus. Eterno Deus, eu e esse meu irmão que está celebrando o teu santo e bendito nome nesse momento, dobramos nossos joelhos diante do Senhor. Estamos aqui, ó Pai, suplicando humildemente pela tua presença, pela manifestação da tua glória, assim como acontecera naquela oportunidade. Que o Senhor se faça presente e fale de maneira poderosa aos nossos corações. É o nosso pedido, humilde, e no nome doce e poderoso de Cristo Jesus. Amém. O Deus de Elias pode ser o teu Deus. Essa afirmação talvez seja uma das grandes dificuldades que fazem com que algumas pessoas, embora conhecedoras da palavra de Deus, conhecedoras do agir de Deus, sobretudo em tempos remotos com seus servos do passado, acreditem, creiam que aquele Deus que agiu lá com o profeta Elias, no caso,
é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. E isso eu quero desde já dizer para você que a nossa intenção aqui é justamente te dar uma motivação para crer nessa afirmação, que o Deus de Elias pode ser o teu Deus também. Te dar um impulso, um impulsionamento, uma ajuda para que você também creia nessa verdade e possa ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, em todas as circunstâncias, em todas as áreas da sua vida. Você conhece o texto possivelmente. Havia ali, junto de Elias, cerca de 450 profetas de Baal, e eles estavam ali definindo quem era o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal, antes desse verso 30, que foi o primeiro que nós lemos, eles ficaram lá profetizando, ficaram lá pedindo para que Baal fizesse cair fogo dos céus e queimasse a lenha, queimasse todo o holocausto que ali estava, e eles se feriram, se cortaram, e nada aconteceu. Depois, então, a partir do verso 30, é a vez de Elias, e Elias manda que eles coloquem água por 3 vezes. Coloquem água uma vez, colocassem água a segunda vez, colocassem água pela 3ª vez. E diferentemente daquilo que os profetas de Baal haviam feito inicialmente, gritando, Elias vai lá, se dobra diante do Senhor, faz uma oração simples a partir ali do verso 36, e Deus então responde de maneira positiva, e aqueles homens então reconheceram que só o Senhor é Deus. E você pode nesta noite, a partir de agora também, reconhecer que só o Senhor é Deus, que o Deus de Elias, ele pode a partir de agora ser também o seu Deus. Basta que você queira, basta que você tenha a partir de agora algumas atitudes que são vistas aqui nesse texto, e atitudes em concordância com aquilo que está aqui no texto, para que o agir de Deus aconteça também na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero então trazer para você 3 ensinamentos. Primeiro deles, admita que você é pecador. Uma das coisas mais difíceis que todos nós temos, que o homem em geral tem, é admitir que ele é pecador, admitir os nossos erros. Nós dificilmente admitimos nossos erros no nosso relacionamento uns para com os outros. Às vezes nós tentamos maquiar o nosso erro, amenizar aquilo que está errado para que as pessoas não percebam, e assim a gente passe despercebido como alguém que não cometeu nenhum erro, nenhum equívoco. E a verdade é que mesmo que você tenha obtido um aparente êxito em algumas circunstâncias da sua vida, fazendo isso, fazendo algo semelhante, a verdade é que o nosso Deus, o Deus de Elias, o Deus do povo de Israel, ele está atento a tudo aquilo que está acontecendo na face da terra. E a Bíblia diz que não há nada que esteja aí obscuro nesse exato momento que não seja, que não venha se tornar as claras, que não seja exposto por Deus no dia do juízo final. Portanto, a primeira coisa que o homem precisa fazer para que o Deus de Elias possa ser também o seu Deus é admitir que ele é pecador. O primeiro versículo que a gente leu, verso 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Admita que é pecador. Quando Elias chamou o povo para si, quando Elias chamou o povo para junto dele, primeiro, Elias era ali aquele que representava Deus ali naquela circunstância, era o profeta do Senhor. Então, chamar o povo para junto de si, para perto, chamar o povo para mais perto de Deus.
né? Muito mais do que chamaram aquele povo para perto de um homem, Elias, era chamar aquele povo para perto de Deus. E a prova disso é que Elias chama o povo, não é na verdade para ficar perto dele. Quando Elias faz isso, ele está chamando o povo para ao arrependimento, porque é lá no altar que o velho homem fica, né? E ele se finda, dando espaço ao novo de Deus. Pode ser muito provável que você, meu amigo, minha amiga, ou até mesmo você, meu irmão, minha irmã, esteja com alguma situação, alguma área da sua vida que precisa ser restaurada por Deus, que esteja se despedaçando. Quem sabe o seu relacionamento familiar, né? A gente está aí respirando ainda o dia dos namorados, que foi na última sexta-feira, né? Quem sabe alguém está com algum problema no relacionamento conjugal nesse exato momento, né? Está com alguma dificuldade com seu cônjuge. Quem sabe alguém está com alguma dificuldade em outra área da sua vida, não importa qual for, e não importa nem se você é o culpado ou é a culpada por essa situação difícil que está acontecendo. O que importa agora, nesse exato momento, é que você admita que você, em alguma situação, em algum momento da sua vida, você errou, certo? E em algumas áreas da sua vida você tem feito coisas equivocadas, coisas que não têm sido do agrado de Deus, e deseja, a partir de agora, ter o seu altar restaurado, o altar onde Deus se manifesta na sua vida, que é o coração. Quem sabe, no meio de tantas notícias ruins aí, esses últimos tempos aí, com essas passeatas aí por questões políticas, passeatas por questões relacionadas aí a racismo e outras coisas mais, quem sabe aí diante de algumas injustiças, você se viu com um sentimento aí no seu coração que não é proveniente de Deus e nem percebeu. Isso acontece, porque nós somos humanos. Lembre-se de Pedro. Quem sabe eu e você não somos um Pedro do século XXI? E se for esse o caso, nós precisamos ser tratados pelo Senhor, tratados por Deus. E para que Deus, o Deus de Elias, ele se manifeste na minha vida, se manifeste na sua vida. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa é eu e você admitirmos que nós somos pecadores. O pecado, no dizer de Isaías, traz separação entre nós e Deus. O pecado faz com que Deus ele não esteja agindo em nosso favor. Porque a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o santo e o profano. Portanto, então a gente precisa estar em condições de sermos utilizados por Deus. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar contigo para que o Deus de Elias possa ser também o teu Deus. Confie no agir de Deus. É imprescindível esse elemento no nosso dia a dia, no dia a dia do nosso relacionamento com Deus, a fé, a confiança em Deus. Você e eu precisamos confiar em Deus, e a confiança em Deus, ela precisa ser aflorada, ela precisa ser potencializada em nossas vidas. E às vezes nós oramos, falamos assim: Senhor, aumenta a nossa fé em Ti, e Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida para que a nossa fé seja provada, conforme diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. E a verdade é que quando a nossa fé é provada, muitas das vezes nós não queremos. Pedimos isso a Deus, mas no momento que nós estamos na fornalha, no momento que nós estamos lá na cova junto dos leões, nós não queremos passar por isso. E é exatamente esse o momento, um momento que nós precisamos demonstrar a nossa confiança em Deus, que nós precisamos deixar de lado a murmuração e o pecado que tão de perto nos rodeia e nos apegarmos ao Senhor,
fazer como Paulo e Silas, perto da meia-noite, o horário que está todo mundo dormindo, todo mundo descansando, todo mundo relaxado, enquanto que o guarda de Israel está ali zelando por nós. Paulo e Silas estavam lá adorando a Deus, adorando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, cantando louvores, fazendo orações, de maneira que o agir de Deus aconteceu ali dentro daquele cárcere, vidas foram salvas, como também a gente vai ver isso na essência nesse episódio de Elias e os profetas de Baal. Quando a gente olha para Elias nesse episódio, a gente percebe que precisamos confiar no agir de Deus. Diz o texto do verso 31 e 35, Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Ou seja, estava tudo molhado, água em abundância ali. O fato de Elias ter mandado, ter feito o rego, ter mandado eles colocar água, aquele buraco ali circulando a lenha, ter mandado eles jogar água por 3 vezes, uma quantidade expressiva, inclusive. O fato de Elias ter mandado eles fazer isso demonstra que Elias confiava no agir de Deus. Elias confiou no agir de Deus. Isso fica muito claro também diante da simbologia de tudo aquilo que foi usado por Elias. As 12 pedras que simbolizavam ali as 12 tribos de Israel. O Deus de Israel estava ali no meio do seu povo, sendo representado ali por aquelas 12 pedras. E Elias tinha um objetivo, tinha um propósito, era mostrar para eles que eles haviam sido constituídos por Deus também como um povo, um só povo, com um só Deus, que é Ele, o Deus de Israel. Eu e você, nós pertencemos a um só povo, é o povo de Deus. O que acontece é que, como aconteceu comigo também nos meus primeiros 24, 25 anos de vida, durante algum tempo, eu, embora pertencendo ao povo de Deus, eu estive afastado, por vontade própria, eu não quis. Mas houve um momento que eu reconheci que eu era pecador, reconheci que eu estava depositando a minha confiança nos deuses errados, e que eu precisava depositar a minha confiança no Deus verdadeiro, e passei a fazer isso. E passei a confiar no Senhor. Você precisa fazer como Elias e como tantos servos de Deus do passado e do presente. Você precisa confiar em Deus para ver o agir de Deus sobre a sua vida. A maneira como as coisas aconteceram aqui, as maneiras como as coisas vão acontecer na sua vida, né? Isso é Deus quem vai decidir. Você e eu, a mim e a você, só cabe uma única coisa: confiar no Senhor. Eu quero te incentivar, a partir de agora, em nome de Jesus, confiar no Senhor, a confiar em Deus, confiar no agir de Deus. E por último, comece agora uma vida de oração. A prática da oração é algo imprescindível. Em outras palavras, tenha uma vida de comunhão com Deus. Quando a gente ora ao Senhor, a gente agrada o coração dele. A gente agrada o coração dele não é porque ele fica sabendo daquilo que está nos afligindo, não, porque ele já sabe. Mas quando nós oramos ao Senhor, nós estamos demonstrando humildade, nós estamos demonstrando submissão, nós estamos dizendo, Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor está me dando. Senhor, me perdoe porque eu fiz isso de errado. Senhor, me abençoe nessa determinada área da minha vida. Senhor, abençoe aquela pessoa que está com alguma situação, enfrentando alguma situação de adversidade.
Quando nós fazemos isso, nós demonstramos primeiro amor a Deus. Nós demonstramos que o amamos e porque o amamos, a palavra dele está em nós e nós nos submetemos à sua palavra que nos incentiva a orar sem cessar. Quando nós fazemos isso, nós demonstramos que amamos a nós mesmos, porque nós queremos o melhor para nós e quando nós queremos o melhor para nós, nós nos apegamos àquele que é infinitamente melhor do que tudo, que é o próprio Deus. Nós nos achegamos a Ele em oração. Quando nós fazemos isso, nós demonstramos amor para aqueles que estão à nossa volta. Algumas pessoas, e quem sabe seja esse o seu caso, que não têm coragem de, durante as 24 horas do dia, dobrar o seu joelho uma única vez para orar por si mesmo. E aí, aquele que faz e ora, coloca a sua vida, coloca a vida de alguém diante de Deus, demonstra que ama Deus, que demonstra que ama a si mesmo, mas demonstra que ama também a essa pessoa, intercedendo ao Senhor por ela. Elias, ele faz uma oração, a partir do verso 36, em meio aos falsos profetas e do povo de Deus, que estava ali naquela ocasião. Elias agora se volta diante do Senhor, expõe para Deus quem ele é, ou seja, ora também por ele e ora também por aqueles que estão ali à sua volta. Ele faz essas três coisas diante, no momento que ele está orando. Elias não está se importando ali com a plateia que está ali à sua volta, com os profetas de Baal. Ele não tem vergonha daquilo que ele está fazendo, porque ele admite quem ele é, das suas limitações, ele confia no seu Deus, e ele sabe que o seu Deus, segundo a sua vontade, ia agir como agiu em favor dele. O que importava naquele momento ali era o propósito que estava levando Elias a falar com Deus. Às vezes a gente procura palavras bonitas, palavras um português rebuscado, quando tudo que Deus quer é um coração contrito, um coração dobrado diante do Senhor, expressando uma verdadeira adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que a gente vê no texto, é isso que a gente vê quando o profeta Elias se dobra diante do Senhor e faz essa oração. Perceba que nessa oração há a demonstração de Elias do seu propósito, que é de engrandecer o nome de Deus. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. Toda oração, e no dizer do apóstolo Paulo, tudo aquilo que nós fazemos deve ser para louvor, honra e glória do nosso Deus. Não deve ter outro objetivo, nós não devemos, a nossa vida não tem sentido se ela não glorificar o nome de Deus, se ela não exaltar o nome do Senhor. E se a nossa vida não é para exaltar o nome de Deus, a gente não pode, de maneira alguma, ver a manifestação da glória de Deus na nossa vida. E a gente não pode, de maneira alguma, dizer que o Deus de Elias é o nosso Deus. Talvez você, meu amigo, que está me acompanhando nessa noite, nessa oportunidade, talvez você até hoje não tenha percebido que o Deus de Elias é o seu Deus, ou seja, você não tenha visto a manifestação da glória de Deus na sua vida, justamente porque você não admite que é pecador, você se acha bonzinho, boazinha, então você acha que isso é suficiente. Você não, de fato, não confia no agir de Deus na sua vida. E é interessante que Elias, lá no verso 36, ele diz também que ele fez tudo aquilo segundo a tua palavra. Então, lá no final do verso 36,
segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Elias faz o que faz, as coisas amarradinhas, né? De maneira que Deus certamente ia agir em seu favor. Porque, na verdade, quando Deus age em favor de Elias, Deus está agindo em favor do seu próprio nome, honrando o seu próprio nome. Às vezes nós pedimos coisas que não vão honrar o nome de Deus. E aí Deus não permite que essas coisas aconteçam, e aí a gente se frustra e acha que Deus não existe, que o Deus de Elias não é o nosso Deus, quando na verdade não é isso. O Deus de Elias, ele pode ser o nosso Deus, ele pode ser o teu Deus. O Deus de Elias é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele quer agir de maneira magnífica na sua vida e na vida de todos. Basta que essas pessoas admitam-se pecadores, basta que essas pessoas confiem no agir de Deus, e basta que essas pessoas comecem, se já não começaram, comecem a partir de agora, no caso, a ter uma vida de oração, uma vida de confiança em Deus. E eu quero aproveitar a oportunidade então e orar contigo, dando o pontapé inicial nessa experiência de relacionamento com Deus que você quer ter a partir de agora. Eu quero orar por você, colocando a sua vida diante de Deus. Mas muito mais do que orar pela sua família, orar pela cura de uma enfermidade, muito mais do que orar pela resolução de um determinado problema que você tenha e que você esteja colocando aí no chat ou nos comentários, e você deve fazer isso, mas eu quero orar pela sua alma, porque é ela que precisa ser tratada pelo Senhor. Curve aí sua cabeça então e vamos conversar com Deus. Pai, eu me junto a esse meu amigo, essa minha amiga que está agora diante do teu altar, que fora restaurado, ó Pai. Que está agora na condição de pecador redimido, porque ela admite que é pecadora. Essa pessoa, a partir de agora, ela confia no agir do Senhor. E ela está comigo agora, em oração, iniciando uma vida onde ela estará constantemente na sua presença, colocando diante do altar do Senhor as suas necessidades, as suas lutas e os seus problemas. Ó Pai bendito, Pai de amor, te peço que, se essa pessoa está a partir de agora decidida a seguir esses 3 passos, esses 3 ensinamentos da tua palavra, eu te peço que, em nome de Jesus, a glória do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Que o Senhor se mostre para essa pessoa como o Deus que agiu em favor de Elias, o Senhor também esteja agindo em favor dessa pessoa, de maneira que ela possa dizer que o Deus de Elias também é o seu Deus. Para que brevemente, ó Pai, essa pessoa possa, de maneira prática, seja aqui nas redes sociais, seja lá no culto presencial, ela possa declarar que só o Senhor é Deus. De maneira, ó Pai, que essa pessoa e que todos aqueles que estão à sua volta possam perceber isso também. E o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado, seja glorificado, e a glória do Senhor manifeste-se na vida de tantas outras pessoas. Essa é a nossa humilde oração, e a fazemos no poder do nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Beijo nas suas crianças.